Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Sabe aquela dor que você carrega desde a infância? Sabe, às vezes, aquela briga com o seu irmão, com um primo, ou uma vez que os seus pais te chamaram a atenção e aquilo ficou guardado dentro de você? A gente acha que esquece isso, né? Mas muitas vezes a infância, ela traz consequências para a vida adulta que a gente nem consegue identificar de onde isso vem. E o testemunho de hoje fala justamente sobre isso. Como vencer as adversidades que surgiram desde muito cedo, os traumas, as feridas, os machucados, e como deixar aquela criança lá de trás livre para que nós possamos ser o adulto que Deus nos criou para ser. Hoje a gente vai contar um testemunho que te mostra isso. Como você mostra que é possível essa mudança, como você consegue fazer isso. E a gente está aqui para contar a história da Camila Menezes. Camila, seja muito bem-vinda. Eu conhecia bem pouco da sua história e eu confesso que eu fiquei impressionada. Eu fui tocada pela sua história. Obrigada. Porque são feridas que a gente carrega sem perceber. Sim. Muitas vezes a gente carrega sem perceber. E às vezes uma reação nossa, agora na fase adulta, nem é nossa, né? É daquela criança lá. Exatamente. Então, é com muito entusiasmo e curiosidade de entender mais sobre isso que eu estou aqui hoje para contar a sua história e seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Fico muito feliz pelo convite e que esse encontro, né, ele possa ser um instrumento mesmo de Deus na vida de várias mulheres, né, que elas possam ser tocadas através do que nós vamos conversar aqui, através do que eu vou trazer sobre a minha história também, né. Ai, que bom, eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Amém. E Camila, quem era a Camila? Antes de você recomeçar, antes de tudo que você vive hoje, quem era a Camila? Então, a Camila, se você me visse há alguns anos atrás, sorrindo, feliz, mostrando, né, os meus bastidores, mostrando os meus treinos na internet, você acharia que a Camila era uma pessoa completamente feliz, mas a Camila era uma Camila que escondia muitas dores, muitas feridas ali que ela mesma não tinha consciência, sabe? Na verdade, eu perdi meu pai com 1 ano de idade, mais ou menos, e ele sofreu um acidente de carro, então veio a falecer. E nós fomos criados pelo meu avô junto com a minha mãe. Então minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela foi morar com meu avô. E já com 3 filhos também, sequência assim, um atrás do outro. Escadinha. E nós fomos morar com o meu avô, o pai da minha mãe. E nós vivemos assim em um lar, graças a Deus, saudável, mas muito simples, né? Então, desde a infância, a gente sempre teve que fazer tudo que fosse preciso para viver, para sobreviver, né? Então, nós nunca passamos fome, mas sempre era com muita dificuldade, né? Então, era ali o dinheiro contado para que a gente pudesse, né, se alimentar, pudesse viver de forma digna. E crescemos, as fases foram passando até chegar, né, a fase assim já de 8 para 9 anos. Então eu sempre tive que ir atrás. Então eu iniciei ali fazendo faxinas na casa de vizinhas. Olha. Eu faxinava a casa de algumas vizinhas, de tia, de uma mãe, de uma tia. Então eu estava sempre buscando, né, ganhar 20, 30, 10 reais que seja, para ter ali o meu dinheirinho e também para poder ajudar em casa. Já busquei também criança em creche, então era sempre aquela correria. E em casa a gente sempre teve que cuidar. Então aprendi a faxinar desde cedo, Cuidar da casa porque assim, toda sexta-feira
tinha que faxinar a casa, do teto ao chão. Era uma limpeza pesada mesmo, aquela limpeza que a gente aprendia lá atrás. Então, assim, tinha os trabalhos em casa que tinham que ser feitos, a ajuda, né? Lavar banheiro, arrumar a cozinha, ajudar ali no almoço, arrumar o quarto e na sexta aquela faxina mais pesada. Então, eu fui crescendo, de certa forma, me escondendo sem ter noção. Porque, assim, na escola, eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre... No conteúdo? De conteúdo, de acreditar em mim, que eu era capaz. Eu lembro que quando tinha prova para fazer, eu suava frio. E, assim, eu já colocava na minha cabeça que aquela prova ia ser um fracasso. Olha. E, assim, eu não conseguia. Eu poderia ter estudado, eu poderia ter... muitas vezes entendido ali a matéria, mas quando eu ia aplicar a prova, quando ia ser prova que tinha validação, né, que tinha pontos, eu já chegava já para fazer suando frio e já desacreditando em mim. E era dito e feito. As notas... Os resultados. E assim, apresentar trabalho. Quando falava que tinha que apresentar trabalho, né, na frente da sala, Carol, era assim, o maior desafio da minha vida. Eu escondia. Quando tinha grupo, né? Quando era grupo mesmo, assim, pra apresentar, eu sempre passava a bola. Eu não... Era, assim, surreal. Eu falo que, meu Deus, como... hoje, assim, veio tudo à memória mesmo, né? Os pontos mais marcantes fica muito forte. Porque hoje eu olho pra mim e falo assim, Camila... Se eu olhasse a infância, eu não acreditaria que você estaria aqui hoje. Chegar onde, né? Você chegou. E foi durante toda a infância, assim, até a sua adolescência durante toda também? a infância, até a adolescência. Na faculdade, quando eu fiz faculdade de educação física, era a mesma questão. Para apresentar trabalho, senhor, muito difícil. Mas muito você difícil. tinha a ideia, Camila, de que tinha algo errado ou não? Você só se achava tímida, você só achava que era assim mesmo? Eu sempre, na verdade, me considerava burra. Eu me considerava burra, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu era capaz. Tanto que, assim, para fazer até o 3º ano foi uma dificuldade enorme, assim. E aí eu fui terminar mesmo para poder formar com muita dificuldade. Foi bem difícil. Mas aí, enfim, passou o tempo, fui trabalhar em lojas. Então, acho que com 14 anos eu já estava trabalhando como vendedora em lojas. Então, a gente começava ali, né, como um menor aprendiz, né? Ia fazendo ali o que dava, mas sempre trabalhando para ajudar em casa. Tinha o valor que a gente tinha que ajudar em casa todo mês. E assim, para mim, para conseguir ser alguém na vida sempre foi muito difícil. Porque eu falava assim, mas eu vou precisar de uma faculdade, como que eu vou pagar? Minha mãe não tem condições de me ajudar. Sempre foi o trabalho ali para conseguir sustentar o dia a dia, casa, né? E eu falava, meu Deus, mas como, né? E eu lembro muito da infância também, quando eu ficava no quarto, sozinha, tinha um quadro, e eu ficava escrevendo nesse quadro e dando aula. E eu dava aula dentro desse quarto, assim, sem ninguém ver, né? Porque era sempre escondido. Então, se eu visse que tava vindo alguém, que tava chegando alguém, eu já parava ali e fingia que eu não tava fazendo nada dentro do quarto. Mas ninguém sabia. E aí, comecei nesse processo, continuei trabalhando, continuei tentando. E foi onde, quando eu trabalhava em uma loja de celular, eu já recebi um valor legal para eu conseguir pagar uma faculdade. E foi onde eu falei, não, eu vou agora iniciar essa faculdade, vou fazer a faculdade, porque quando eu estava nesse processo da loja, aí eu já continuei trabalhando, trabalhei alguns anos, e eu acho que a faculdade mesmo eu comecei, a minha memória com o tempo é bem ruim, mas eu acho que deve ter sido ali por volta de uns 20 anos que eu fui decidir fazer uma faculdade. Mas assim, eu nunca tive vontade. Não tinha essa ambição? Não fazia parte ali do seu dia a dia essa coisa do... vou formar aqui no ensino médio, agora eu vou para uma faculdade. Não tinha nada disso. Até porque
lá em casa, né, minha mãe, as pessoas que eu sempre convivi, que eu cresci junto, nunca teve isso. Então, lá em casa não se falava sobre, né? E aí foi onde, por volta desses 20 anos, assim, e eu nessa loja, eu falei, não, eu vou... Eu já tinha começado, na verdade, o CrossFit. Eu também era super sedentária, não fazia nada. E aí foi onde eu conheci um CrossFit e eu comecei a treinar. E foi onde, assim, eu comecei a me conhecer, eu comecei a sentir assim, nossa, Eu eu posso posso ser viver boa diferente, eu nisso, posso fazer coisas diferentes. E aí veio aquela vontade de fazer educação física. Iniciei a faculdade e dentro né, desses esses momentos de treino e tudo, então eu sempre fui muito dedicada, sempre fazia ali os treinos, aprendendo mesmo a técnica, porque o CrossFit tem toda uma técnica, né? Sim. E aí, nesse tempo aí que eu iniciei a faculdade, já estava fazendo a faculdade, eu recebi uma oportunidade de trabalhar em uma academia. E foi onde, assim, o meu estágio maior de dor e de trauma começou. Foi o fundo do poço. Foi o fundo do poço. Foi assim, eu iniciei, trabalhava e assim, eu sempre, na academia, é cedo, né? Eu saía de casa às 5:30 da manhã, voltava já na parte da noite, entre 8:30, 9 horas, por aí. Entendo. Então a gente sempre tinha que trabalhar muito para você Ter uma renda. ter uma renda considerável. E aí, na verdade, quando eu comecei nessa academia, eu comecei dentro do salão. Comecei auxiliando ali os instrutores no salão da musculação. Depois, essa academia iniciou um CrossFit em outra unidade. E aí foi onde eu já tinha conhecimento do CrossFit em relação a minha base mesmo de treino. Foi onde eles me levaram para esse CrossFit que eles estavam abrindo, junto com outros profissionais, para eu ser esse auxílio ali dentro também desse CrossFit. E eu sempre fui muito dedicada, Carol. Sempre fui muito dedicada, sempre fui muito responsável com o horário, responsável com tudo. E eu sempre fui muito responsável também com as pessoas que confiavam em mim. Então, assim, eu tinha pessoas que confiavam em mim em compras mesmo, sabe? Aí eu já tinha, assim, o meu dinheiro, que eu podia comprar uma roupa, que eu podia comprar um sapato, que eu podia comprar, enfim, roupas de academia. E as pessoas confiavam muito em mim. Então, eu tinha ali já, né, banco, cartão, mas eu tinha também pessoas que deixavam eu comprar notinha. Interior tem isso, né? A gente ainda consegue fazer isso. E aí, eu lembro que essa academia, ela nos chamou para fazer um curso. E na hora eu falei, não dá, porque eu não tenho condições de pagar um curso desse valor. Mas aí a academia falou, não, vocês vão fazer, a academia que vai bancar esse curso e depois vai descontando de vocês no pagamento salário mensal. E aí eu falei, desse jeito, né, eu vou conseguir. E aí fomos, toda feliz e tudo. Participamos desse curso. Só que foi onde tudo começou, assim, o meu maior pesadelo. Porque eu não tinha ninguém para me salvar, né? Era eu por eu mesma. E quando passou ali esse tempo de curso, onde foi começar ali esses descontos, né, mensais, quando eu assustava, vinha meu salário, não tinha nada. Esse desconto todo. O desconto era todo, total, integral. E aí eu lembro que eu fui atrás e eu falava, não, mas não pode, como que vocês vão descontar assim? Eu tenho contas para pagar, eu tenho que ajudar em casa, eu tenho que fazer o que... E assim, a academia não quis nem saber do que você tá, né, do que você precisava, do que você passava. Do seu dia a dia ali, da sua necessidade. Então, eu muito fechada, eu não comunicava com ninguém o que eu estava passando, eu não sabia pedir ajuda. E aí eu, calada, eu continuei
Só que ali fora, né, o meu mundo ali, ele começou a virar uma bola de neve. Porque se leva um mês, aí o outro mês a coisa já começa a ficar um pouco... Quando você assusta, a situação já saiu do controle. Exatamente. E assim, eu já culpava muito o meu pai pela morte dele. E culpava muito a Deus também pela morte do meu pai. Então eu falava, Deus não existe não. Por que comigo? Porque se o meu pai estivesse vivo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Tudo seria diferente. Se o meu pai estivesse vivo, tudo na minha cabeça era isso, né? Eu não passaria por isso. Eu nunca teria passado por essa situação. Porque eu achava, assim, que se eu tivesse pai... Tudo ia mudar, né? Tudo, né? Tudo seria diferente. Eu não teria dificuldade nenhuma na minha vida. E aí, eu cresci, né? Eu cresci, assim, ali culpando meu pai, culpando a Deus. Sem saber, né? Sem saber o que eu estava falando, o que eu estava fazendo. E nesse ponto, nesse estágio, assim, quando a minha vida começou a virar uma bola de neve e eu comecei a ficar endividada. Eu comecei a dever as pessoas na rua, mas assim, e aí meu cartão, e começou a enrolar tudo, e aí eu comecei a ficar com o nome sujo. E eu falava assim, meu Deus do céu, isso pra mim era uma vergonha tão grande. Porque eu achava que isso nunca poderia acontecer. Uhum. E eu achava assim, que eu estava sendo a pior pessoa do mundo. Só que por trás ali, eu estava vivendo uma injustiça muito grande, em uma empresa também que eu dedicava, né, muito, assim, e as pessoas não estavam nem aí. Sim. E aí foi onde eu falei assim, realmente... Quem estava de fora não sabia o que estava acontecendo, então a culpa era da Camila. Exatamente, não sabia o que estava acontecendo e eu não contava, né, e assim, nem na minha casa, ninguém sabia o que eu estava passando. E aí foi a parte que eu fiquei, assim, mais amarga. Eu era uma pessoa completamente amarga, eu era uma pessoa completamente fechada mesmo. Você transferia essa culpa para os outros? Tipo assim, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero tratar na verdade, ninguém bem porque nessa época eu ainda tinha um relacionamento, mas eu também não contava nada que eu estava vivendo. Mas também era um relacionamento, assim, uma pessoa muito boa, maravilhosa, mas, de certa forma, não ficava muito na cidade, morava fora também. Então, a ausência masculina, ela continuava na minha vida, mesmo que namorando. Sim. Então, eu carreguei por muito tempo ali aquela ausência paterna, a ausência de filha mesmo. E essa ausência também veio no relacionamento, mas assim, até então eu não tinha nem noção. Você nem percebia, não. Né? E aí, eu não contava. Eu vivia feliz e continuava ali postando meus treinos e tal. Você estava feliz no Instagram? Nessa fase, assim, um corpaço, muito sarada, forte, corpo maravilhoso. E só andava de shortinho curtinho, assim, pra mostrar mesmo o corpo. E até então eu não sabia que tudo que eu estava fazendo era tudo para preencher um vazio que eu carregava há anos. Sim. Então, assim, eu ali cheia de problema, endividada, cheia de questões, sofrendo muito por dentro, sofrendo muito calada, mas ao mesmo tempo ali postando para ser vista, para ser validada. E aí começou um boom, assim, de homens, né? Então, quanto mais eu postava treinos, quanto mais eu postava ali meu corpo treinando, porque assim, né, você tá treinando ali de short curto, você tá mostrando, você tá mostrando suas peças, você tá mostrando seu corpo. E aí, direct bombando. Homens, era uma quantidade enorme. Então, ao mesmo tempo que eu tava ali mal, sofrendo, essa validação, de certa forma, te preenchia. Me preenchia. E aí era onde eu me sentia, né, digna, assim, eu me sentia amado, me sentia valorizada. E aí passei um tempo, assim, bem difícil. E no meio disso tudo, porque são duas vidas separadas, totalmente distintas, mas de uma mesma pessoa. Né? O que as pessoas veem ali nas redes sociais, a Camila linda, do corpão, sarada, feliz, porque ninguém tem nas redes sociais um corpão linda, maravilhosa, sarada, feliz e posta só os problemas, né?
Então, ali, para aquelas pessoas todas, você tinha uma vida perfeita, mas do lado de cada câmera, você estava sofrendo. Não, um caos. Eu tava no fundo do poço. E, Camila, o que aconteceu que foi, assim, a sua virada de chave? Que deu aquele estalo, você falou, opa, a coisa está errada, não pode ser assim, precisa mudar, tem que acontecer alguma coisa. O que aconteceu para ter essa virada de chave? Então, eu terminei esse relacionamento, fiquei um mês mais ou menos sozinha. Nesse um mês aí, eu vivi o que eu não vivi em 7 anos. E foi onde eu conheci meu marido, que hoje é meu marido, né? E eu conheci, e assim, foi algo que assim, a gente até comenta até hoje, porque eu já conheci o meu marido, que eu via ele na rua, ele ia muito na época na loja que eu trabalhava. E só que eu conheci só de vista, só de passar. E um dia, em um domingo, que eu saí, nesse domingo eu nem queria sair, na época eu tinha uma amiga, e ela me chamou pra sair, a gente foi pro Nero. Tinha um pagode do Nero. E aí eu falei, cara, não vou não. Ela falou, você vai sim. Ela, você precisa sair, isso e aquilo, isso aqui. Eu falei, tá bom, então eu vou. E aí fui. E ele tava junto com uma turma também de amigos. E assim, eu passei do lado dele e fui cumprimentar ele como se eu conhecesse ele. Como se eu fosse íntima dele. E aí eu lembro que eu dei um beijo no rosto, abracei. E assim, na época, né, continua sarada, fortona. E assim, eu sempre fui muito forte, sempre tive muita força. E eu abracei ele, e ele fala comigo assim, que eu abracei ele de um jeito, que como se eu fosse esmagar ele. E aí ele falou, na hora assim, ele falou assim, você tava me cantando ali, sem falar. Mas eu falei assim, não foi com intenção nenhuma disso. Então, eu falo que já era Deus ali, cuidando, direcionando, né? E foi nesse momento que eu, assim, só cumprimentei ele e saí. Voltei pra onde eu tava. E aí depois começou as mensagens no direct, né? No Instagram a gente começou a conversar. Depois a gente saiu a primeira vez, a gente foi num restaurante jantar. E aí foi onde a gente começou, assim, a se conhecer mais. Depois a gente já, né, desses momentos a gente se conhecendo ali, ficando, né? Na época a gente falava ficar, né? A gente começou a namorar. E a gente começou a namorar, e o Vinícius foi muito responsável, né? E o Vinícius sempre já tem uma situação diferente da minha, completamente diferente, uma vida desde a infância completamente diferente da minha. E eu conheci o Vinícius nesse estágio ainda. Então, eu lembro que... e meu celular, deixa eu falar. Eu tava já numa fase tão complicada, tão difícil, que assim, eu não conseguia abrir meu telefone. Eu não conseguia mexer no meu celular, porque... Sem ter. Não, porque eu sabia que eu ia abrir meu celular e ia ter alguém me cobrando. E aí não dava nem pra mexer perto dele, né? Ia ter alguma notificação de dívida, alguma coisa assim. Mas, Camila, e aí? Como que você percebeu que esse relacionamento era diferente? O que aconteceu que te marcou, te mostrou assim, não, é diferente agora? Teve um dia que ele me mandou uma mensagem e ele falou assim, uai, você tá com o nome sujo? E eu falei assim, meu Deus, como que ele descobriu? Na hora, assim, eu fiquei sem reação. Eu falei, meu Deus, e agora? Que vergonha, né? Porque pra mim era uma vergonha tremenda. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Relacionamento indo bem, e aí... Comecei agora, e aí a pessoa descobre que eu tô com o nome sujo. E aí eu falei, não tem outra alternativa, eu tenho que contar. Falar a verdade. E aí eu contei pra ele tudo assim, do início ao fim, né? Tudo que eu tava vivendo, tudo que eu tava passando. Que eu nunca pedi ajuda, que eu nunca contei pra ninguém, que eu não tinha também, né? Quem me ajudar. E aí foi onde eu entendi que era o começo, assim, da minha libertação, sabe? Do começo de
eu entender o que, que era ter uma pessoa na minha vida pra... É um choro bonito. É um choro bom. E aí foi onde eu entendi, assim, que eu podia pedir ajuda, sabe? E que não era uma vergonha, porque nada que aconteceu na minha vida foi por maldade, por querer... Ou negligência da sua parte. por querer fazer mal a alguém, sabe? E aí foi onde ele falou, não, é muito simples, a gente vai atrás das pessoas, a gente vai no banco, a gente negocia, a gente paga tudo, a gente limpa seu nome, você recupera sua dignidade. E é só você seguir e não deixar né, não deixar isso acontecer mais, porque tudo que acontece na nossa vida que chega a um ponto, né, muito drástico, é porque você muitas vezes não se abriu ali pra pedir ajuda, né, pra contar pra alguém, porque sempre tem, eu falo que Deus ele sempre envia pessoas, né, pra nos ajudar, pra nos salvar, mas enquanto você não se abre, não conta, não tem como isso acontecer, né? E usando a sua fala, Camila, o Senhor usou pessoas, quando você se abriu, o Senhor usou uma pessoa para te salvar, como você mesma disse, né? Sim. E aí, esse foi o seu recomeço? Esse foi o meu recomeço. Nossa, esse foi, assim, a virada mesmo, assim, da minha vida. O meu processo de libertação, ele começou ali. Sabe, meu processo de libertação das rejeições que eu carregava, das humilhações que eu carregava, da minha própria invalidação, né, começou ali. Então foi onde, assim, eu comecei a voltar de novo, a me sentir feliz, sabe, porque por dentro eu tava um caos. Mas agora você se sentia feliz pelos motivos certos. Sim, exatamente. E aí, assim, tudo na nossa vida, no nosso relacionamento foi muito rápido. Foi um namoro muito rápido. Depois, quando eu assustei, eu já tava viajando pro Chile com ele. Foi onde ele me pediu em noivado. E foi onde eu comecei a entender. Falei assim, gente, eu posso assim, né? Eu tenho, além, né, de Deus, porque, na verdade, até então, eu sempre entendia que eu tinha um Deus, mas assim, eu não me abria pra receber de Deus, né? E aí foi onde eu comecei a entender. Falei, opa. Tem. E como Deus entrou nessa história toda? Aí nós noivamos, estávamos noivos. Foi onde nós descobrimos a primeira gestação do Antônio. E o nosso casamento era no outro ano. E aí veio pandemia também. Nós falamos, não, vamos casar. Ele falou, não, nós vamos casar, porque você tá grávida, eu não vou ter filho namorando. Uhum. E aí nós já vamos adiantar tudo. E eu lembro que na época nós fizemos, o nosso casamento foi muito íntimo mesmo, foram poucas pessoas. Nós casamos na pandemia, já fomos morar no apartamento, já tinha um apartamento, já tinha tudo pronto, a gente mobiliou o apartamento, tudo do nosso jeito, tudo. E foi onde, assim, eu comecei a entender o amor de Deus, né, por mim, pela minha vida. E casamos, tive o Antônio, até então tudo ótimo, nós sempre vivemos super bem. Depois veio o Marcelo. Não, aí mentira. Logo quando eu tive o Antônio, e assim, na gestação do Antônio eu engordei muito. Eu me permiti
Eu me permiti viver sem olhar pra nada, sem olhar pra corpo, sem olhar pra... Então, assim, eu aproveitei o meu momento de casamento, de gestação, de tudo isso. E aí eu engordei muito. Na época, na gestação do Antônio, eu engordei 23 quilos. E então você entende, assim, pra uma mulher que era super sarada, super... Sim. Virar um... né? Porque assim, eu fiquei enorme. E aí... Só que assim, até então, pra mim tava tudo certo. Eu nem ligava. Pra mim tava tudo certo. Eu tava super feliz grávida. Mas depois que eu ganhei o Antônio, que eu comecei ali a voltar à minha rotina, teve um dia que eu olhei no espelho e eu falei assim, quem é essa? E aí me veio, sabe quando veio assim, um choque? E aí eu comecei a olhar pra mim, assim, olhava minhas fotos, eu falava assim, acabou. Acabou tudo, porque acabou o corpo. E aí foi onde eu comecei a querer entrar em depressão, sabe assim, comecei a me a olhar pra mim, não me reconhecer, não gostar de mim, me achar horrível. E eu comecei a buscar ajuda, busquei ajuda, fiz acompanhamento com a Marcele, né, que é uma psicóloga maravilhosa. E aí foi onde eu comecei a entender, né, sobre quem eu sou além do corpo. Sim. Então, assim, não é sobre o corpo, né? É sobre o quem interno, é sobre a minha identidade, é sobre quem eu sou de verdade. Então, aí eu comecei a buscar, comecei a entender e fui desligando. Assim, eu desliguei completamente o corpo. E sempre gostei muito de treinar. Então, eu voltei a treinar, voltei a fazer por saúde, né? Por mim, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu marido. Mas, assim, sem olhar para a aparência. Sem cobrança excessiva de ter corpo maravilhoso. E aí, depois já veio Marcelo. Falei, acabou a academia de novo. E aí foi tudo muito mais leve. Então, a minha segunda gestação foi super leve. Hoje vocês já têm três filhos, né? Só que aí, no meio do caminho, nós vivemos algumas situações que foi onde eu entendi que até então a gente não tinha a presença do Senhor através da palavra, buscar, entender de verdade o evangelho. Então, foi onde o Senhor usou pessoas para nos levar para a presença. Que bênção. Isso. E, assim, nós nunca tivemos problemas sérios com bebida. Mas o Vinícius, ele vem, né, de um ciclo familiar que tem sempre foi de reunir, sempre foi muito de beber, de festas e tudo. Então, o Vinícius sempre bebeu bastante. Então, assim, quinta, sexta, sábado, domingo, é cerveja, bebendo. Mas, assim, nunca foi de, né, ficar... De aprontar. Mas, foi onde eu olhava, assim, para algumas situações no meu casamento e eu falava, não é isso que eu quero. E aí... olhava também para os nossos filhos chegando e eu falava assim, não, eu não quero que meus filhos cresçam assim, em uma casa que chega quinta, sexta, sábado, é sentar para beber, sabe? Às vezes tinha alguns momentos que as crianças queriam a nossa presença e aí tava lá com música na tela, né, da TV, sentados ali com tira-gosto na mesa e bebendo e as crianças lá brincando sozinhas. Uhum. Não tinha e aí, aquela coisa. Chama pra brincar. Não, agora não. Deixa todo momento aqui, sabe? E quando foi que isso realmente mudou, Camila? Porque, infelizmente, o nosso tempo é pequeno. Mas quando foi que isso realmente mudou? Porque eu sei que dessa mudança saiu algo muito maior, sim, né? Mas quando que isso mudou? Aí foi onde a gente passou algumas situações dentro desse apartamento. Foram situações bem difíceis também. Foi onde, assim, na verdade, nesse processo todo eu já estava iniciando ali no digital. E como afiliada eu iniciei no digital. Uhum. Só que aí depois eu fui para uma mentoria em São Paulo. E no carro, eu estava num táxi. E
sabe assim, eu falo que é da minha mente, né? Mas veio, assim, na minha mente, falou assim, você vai trabalhar com mulheres. Você vai trabalhar com mulheres e você vai ajudar mulheres. E aí eu falei assim, tá, entendi. Mas pra mim, eu levava pra onde, para o que eu tinha buscado essa mentoria. O que você já conhecia, né? E aí eu entendi que era esse processo de afiliadas e tudo, de fazer renda na internet e tudo. E aí foi onde pessoas chegaram na nossa vida para nos levar para a presença, né? Que eu sou muito grato, honro muito a vida delas, por terem, né, ouvido do Senhor esse chamado aí para levar a gente para dentro da igreja. E foi onde nós conhecemos ali o Evangelho, começamos a conhecer o Evangelho e começamos a essa caminhada com o Senhor. E foi onde a nossa vida se transformou completamente. Então, hoje, a minha história é uma história completamente diferente. Hoje eu entendo que eu sou filha, que eu sou amada, que eu já sou validado pelo Senhor e que eu tenho grandes coisas para viver ainda, né, através da presença, na minha vida, na minha casa. O meu casamento, ele foi restaurado dessa lado aí da bebida. Meu marido não coloca uma gota de álcool na boca, mas já tem acho que 2 anos, um ano e meio, 2 anos. A nossa convivência em casa, tudo assim, se era boa, hoje já é 10 vezes mais. E aí foi onde eu conheci, nesse processo onde eu fui para a igreja, onde a gente foi, né, entender tudo, e nós somos batizados nas águas, nós recebemos, né, o Senhor como nosso Salvador, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração, e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito de buscar. Então, além dos cultos, além de tudo, eu sempre comecei a buscar na palavra, uma coisa que eu nunca tinha feito. Imaginava. Eu não buscava, eu não abria a Bíblia, eu não entendia o que estava ali na Bíblia. Então eu comecei a buscar, comecei a entender mais, comecei a ouvir mais, né, a voz do Senhor, comecei a falava assim, como assim isso de Espírito Santo? Espírito Santo, como assim? E eu vou entender, eu vou buscar, né? E aí eu comecei a orar e pedir ao Senhor para ir me mostrando o que Ele tinha para mim. E aí eu lembro, foi um dia, passou um anúncio da Bruna, que é a mentora das especialistas em autoestima e confiança. Foi onde ali eu comecei essa mentoria, comecei a estudar sobre autoestima, sobre cura, sobre feridas emocionais, e foi onde eu comecei a aplicar, porque essa mentoria são várias especialistas que aplicam o mesmo método. Comecei a trazer para o meu Instagram. Olha só. E comecei a aplicar. E aí eu já estava atendendo mulheres na Itália, fora. Nisso eu comecei a fazer uma mentoria também com um mentor para crescer no digital, só que eu ainda estava com uma mentalidade muito financista. Então eu vim para o digital querendo ganhar dinheiro, muitos seguidores, só aquele lado fútil, sim, sabe? Do dinheiro. Negócio. Dinheiro. Então, negócio. Olha ali a minha ferida vindo de novo, aparecendo de novo, no que como eu tinha que me validar na minha vida, né? Como eu tinha que ser alguém na vida, porque eu nunca tive. Então, hoje eu queria ter. Eu precisava ser, eu precisava ter, eu precisava mostrar para as pessoas que eu venci na vida. Então, eu vinha muito com aquele olhar assim, não, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que ser. E aí foi onde o Senhor, e aí eu já estava, né, e nós lançamos livro lá em São Paulo e tudo, e foi onde o Senhor usou esses momentos que a gente estava vivendo nesse apartamento para me parar de novo. E aí veio o 3º filho, a 3ª gestação, e nessa 3ª gestação eu falei, eu não vou mais atender, eu não vou mais fazer nada, eu vou pedir um tempo e eu vou parar para viver tudo isso que eu estava vivendo. E eu vivia dias assim, Carol, nessa situação que eu estava vivendo, que eu não dava conta mais. A pessoa que sempre fez vídeo, tudo, fez né? tudo, eu não dava conta de gravar mais, não dava conta de fazer nada mais. E aí, hoje eu entendo que foi o Senhor mesmo falar, Que te filha, parou, né? peraí,
eu tenho algo maior para você. Não é sobre dinheiro. Não é sobre bens materiais. É sobre vidas. Então, foi onde, assim, ele permitiu mesmo que eu vivesse frente a frente com o inimigo. Para que eu entendesse quem é verdadeiramente a Camila. Que a Camila não é uma mulher que tá ali para alfinetar, que tá ali para levar o mal para as pessoas, que tá para sentar em mesas de fofoca, mesas mesas maldosas, mesas que estão para derrubar o outro. Isso, Camila está aqui para servir mulheres, para ajudar as mulheres a saírem desse espaço, que muitas vezes, muitas estão da mesma forma que eu estava. E aí, onde eu comecei a, assim, o Senhor, ele foi trazendo pessoas para minha vida, que foram me ajudando ainda mais nessa caminhada, nesse processo espiritual. E quando você teve esse encontro, Camila, aí o Senhor te entregou o seu ministério. Sim. E qual é o seu ministério? Meu ministério hoje? é cura. É cura. Ajudar outras mulheres. É cura de rejeições, feridas, né? Tudo que as mulheres viveram lá atrás, que elas carregam até hoje. E, principalmente, restaurar a identidade dessas mulheres, para que elas se encontrem em quem elas foram chamadas para ser, né? Nessa identidade de Cristo, que é, assim, a maior riqueza que nós podemos ter, né? É verdade. E Camila, hoje você é uma mentora de mulheres, as mulheres podem te procurar no Instagram, né? Eu vou deixar o seu Instagram aqui, mas eu queria te pedir para deixar uma mensagem para essas mulheres, para aquelas que ainda estão naquele lugar que você já esteve, sabe? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. Olha, tem um versículo, né? Eu até coloquei aqui porque para eu lembrar direitinho. Josué 1:9, né? Fala: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajosa. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E é um versículo que eu carrego comigo, assim, a minha vida, uma boa parte da minha vida. Porque o Senhor, ele nos chama, né? Para ser forte e corajosa. Então, se eu posso, né, deixar uma mensagem aqui para as mulheres, é que elas sejam fortes e corajosas para olhar para dentro, para olhar para a história delas, para entender que elas são amadas, sim, que elas são validadas pelo Senhor e que tem, né, uma identidade, tem um propósito maior, porque todas nós, cada uma de nós somos chamadas para esse mundo, para sermos únicas, para viver a nossa história. Cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu valor, cada uma tem a sua individualidade. A sua individualidade em Cristo, né? Sim. Então, que cada mulher possa olhar para a sua história com amor, para se olhar com respeito, para buscar chegar nessa identidade, porque é muito bom. É maravilhoso, assim, você poder olhar para a sua história, não através da dor, né? Mas através da restauração e através dos aprendizados que você pode continuar construindo a sua história. É verdade. Camila, muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito feliz. Eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio 2, só para você contar do seu trabalho, do que você faz, de como essas mulheres podem te acessar. Mas eu te agradeço muito pela participação, que o Senhor te abençoe muito. Muito feliz, muito obrigada. Deus continue te abençoando. Amém. E que você possa continuar levando muitas outras histórias, muitos outros testemunhos para as pessoas, né? Amém. Amém. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu te agradeço muito, eu tenho certeza que esse testemunho impactou a sua vida. E te agradeço por estar com a gente. E te espero no próximo episódio. Até lá!